O vídeo de hoje é um vídeo sem roteiro, porém sobre um assunto muito importante para mim e que eu quero dividir com vocês. Olá galera, Jazz Martins, brasileira, moradora aqui em Portugal, e hoje esse vídeo vai ser sobre sonho, sobre metas que você gostaria de alcançar e que muitas vezes algumas pessoas colocam pedras, empecilhos ou muitas vezes desencorajam você a conseguir eles. Hoje eu quero dividir com vocês um pedacinho da minha história, que é justamente sobre isso, sobre um sonho que muitas vezes eu achei que eu nunca iria realizar. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu comecei a fazer um curso de línguas na escola onde eu estudava. E assim, quando eu comecei a fazer esse curso, a minha intenção não era realmente aprender essa língua, mas sim ficar um tempo a mais fora de casa ali para não ajudar nas tarefas de casa. E também porque eu fui educada num sistema muito rigoroso. Não podia sair muito com os amigos, eu não tinha muitos amigos na adolescência. Então, essa era uma forma de eu poder ficar um pouco mais fora de casa com aqueles que eu gostava, que eu achava que eu gostava não, que na verdade eu achava que eram os meus amigos e era aquela turminha que eu queria ficar um pouquinho mais de tempo. Então eu descobri que no meu colégio tinha um curso de línguas gratuito. E quando eu fiquei sabendo, eu fui procurar tirar informações e eu descobri que as únicas duas línguas que ainda haviam vaga eram o francês e o japonês. O japonês eu não queria muito fazer e o horário também não ia dar certo para eu poder fazer, porque eu estudava na parte da tarde e o curso era na parte da tarde. Então resolvi fazer o curso de francês, que era no período da manhã, 2 vezes na semana. Pois bem, no início, eu não gostei do curso, eu não gostava da língua, eu achava muito frescurenta, muito muito frufruzenta. Porém, uma coisa me chamou muito a atenção no decorrer das aulas, que foi a história da França e principalmente a história de Paris. Eu sempre fui uma pessoa que estudava, sentava no fundão, mas sempre fui ali estudiosa. Tinha uma matéria ali que eu não era muito boa, que era matemática, mas... História, geografia, ciências, eu até que me saía bem, principalmente história. Então eu amei, comecei a amar o curso de francês, porque a professora começou a contar sobre a história da França, começou a contar sobre Paris, né? Por que Paris é da forma que ela é hoje. E isso foi me atraindo cada vez mais para o francês. Quando ela contou na sala de aula sobre o porquê que a Torre Eiffel foi construída. Esse dia foi o dia que a chavinha virou. E eu, comigo, naquele momento, falei, meu Deus, eu amo francês. Eu quero aprender a falar francês porque eu quero conhecer Paris, principalmente a Torre Eiffel. Eu preciso. E nesse dia eu lembro que eu cheguei em casa assim, muito eufórica, muito... E eu cheguei, comecei a contar, eu sou de falar muito, e eu falei muito pra minha mãe, falei, mãe, olha, eu tive uma aula muito legal hoje, e sobre Paris, sobre a França, sobre a Torre Eiffel, do porquê que ela foi construída, e comecei a contar pra ela porquê que ela foi construída, por quem ela foi construída, e comecei ali a, assim, desaguar aquele monte de coisas que tava dentro de mim e que tava me deixando eufórica. E aí eu falei pra ela, falei, mãe, um dia eu vou conhecer Paris. Mas a resposta que eu obtive nesse dia não foi muito legal. E hoje em dia eu não culpo a minha mãe de falar o que ela falou pra mim. A frase que ela disse foi que eu nunca ia nem sair do meu estado, quanto mais conhecer Paris. Hoje, nos meus 40 anos, eu vejo que
A minha mãe falou isso pra mim porque ela sabia que era muito difícil. No país onde a gente morava, com a situação financeira que nós tínhamos, que ia ser bem difícil de eu conseguir alcançar esse sonho. Durante muito tempo eu realmente acreditei que eu nunca ia conhecer Paris. Mas esse sempre foi o meu grande sonho. Era uma coisa assim que é inexplicável eu contar pra vocês, eu dizer em palavras pra vocês o que eu sentia cada vez que eu imaginava Paris, ou cada vez que eu via uma imagem de Paris, e principalmente a Torre Eiffel. Pois bem, passei a minha adolescência, cresci, casei, comecei, tive os meus filhos, chegou a era digital, chegou o YouTube, e cada vez mais eu procurando saber sobre a torre, sobre Paris, sobre tudo, mas sempre tinha comigo aquelas palavras que minha mãe disse, que eu nunca iria conseguir. Então um dia meu marido falou pra mim, há alguns anos atrás, ele vendo, esse amor, essa paixão, esse sonho que eu tinha por Paris, ele falou pra mim, olha amor, quando nós fizermos 20 anos de casado, eu vou te levar pra Paris. Quando ele falou isso pra mim, o 20 anos de casado pra mim era uma data longe ainda, E nós morávamos no Brasil, sempre trabalhando muito e conseguindo guardar pouco dinheiro, e nós tínhamos os nossos filhos. Para quem não sabe, eu sou mãe de 4 filhos. E eu sempre pensei comigo, não, Paris, eu só vou ter Paris nas torres que eu compro, eu só vou ter Paris nas fotos que eu vejo na internet, nas fotos que eu salvo do Google. Eu nunca vou conseguir chegar em Paris. Sempre com essa frase na minha cabeça e na minha boca. Para vocês terem uma ideia, eu sonhava que eu estava em Paris e que eu ia caminhando em direção à torre, mas de repente a torre sumia da minha frente, eu olhava para trás, a torre estava lá longe. Ou seja, eu nunca conseguia chegar próximo da torre. Até que meu marido um dia veio conversar comigo, devido à violência, a furtos que a gente teve, algumas coisas que aconteceu conosco no Brasil. Ele chegou para mim e falou, amor, vamos sair do Brasil? Vamos morar fora? E eu falei para ele, como que nós vamos morar fora? Ou para onde vamos? E começamos a pesquisar vários lugares. Até que nós pensamos, vamos para Portugal, por causa da língua. Tínhamos uma facilidade ali para poder se legalizar. E pensamos também nos nossos filhos, que seria mais fácil para eles poderem estar num lugar onde a língua pelo menos iria ajudar eles a seguir em frente, a construir a vida deles aqui em Portugal. E o que aconteceu? Depois que a nossa família estava legalizada aqui em Portugal, eu lembro que foi no dia do aniversário do meu filho, o meu marido, em 2019, o meu marido chegou pra mim e falou assim, pode realizar seu sonho. Na hora, nós estávamos ali deitados na cama, eu fiquei, realizar meu sonho? Eu falei, o que você tá falando? Ele, o seu grande sonho. Pode realizar seu grande sonho. Compre as passagens. Em 2019, nós tínhamos acabado de fazer 19 anos de casado. E lembra que lá atrás, eu falei para vocês que quando ele disse que quando nós fizéssemos 20 anos de casado, ele iria me levar para Paris? Pois bem, no dia 17 de novembro de 2019, eu comprei a minha passagem para Paris. E eu lembro que quando eu finalizei a compra e veio o e-mail para mim de que eu tinha comprado a passagem, com data, com hora, com tudo, eu comecei a chorar. E meu marido ainda brincou comigo, falou, larga a mão de ser boba. Eu falei pra você que quando fizéssemos 20 anos de casado, você iria realizar seu sonho. Nessa noite eu chorei bastante, mas ainda assim, dentro de mim, ficava alguma coisa me dizendo, vai dar alguma coisa errada, eu não vou conseguir ir pra Paris. Eu não vou realizar esse sonho. Chegou 2020 e como todos sabemos,
o pior aconteceu. A pandemia, as fronteiras fecharam, nós tivemos que ficar de quarentena dentro de casa. E aí o meu sonho de ir para Paris em 2020, nos 20 anos de casado, desmoronou. Era para eu ter viajado em junho de 2020. Em junho de 2020 estava impossível de fazer qualquer tipo de viagem. Meu voo foi cancelado, o hotel foi cancelado, tudo foi cancelado. Chorei muito, chorei bastante. E o meu marido falava para mim, calma, que isso não vai ser para sempre. Nós vamos para Paris. O meu marido sempre falando para mim, você vai conseguir, você vai conseguir. Mas eu tinha dentro de mim ainda aquilo, você não vai conseguir. Remarcaram a minha viagem para novembro de 2020. Acontece que, em novembro de 2020, a França fechou as fronteiras. E aí teve um lockdown de 3 meses na França. Foi surreal. O fim de 2020 para o começo de 2021, a Europa estava surreal, tudo que estava acontecendo aqui. Remarcaram a minha viagem para abril de 2021. Só que em abril de 2021, a França estava aberta. Só que Portugal entrou em lockdown. E aí eu não pude sair de Portugal para ir para Paris. Então vocês conseguem entender que cada vez mais aquela frase estava fazendo sentido para mim, de que eu nunca ia conseguir. Me veio a notícia para mim remarcar a viagem, para mim escolher uma data para mim fazer a viagem. Só que eu não sabia como que ia ficar. Se França ia fechar de novo, se Portugal ia fechar de novo. Começou, né, o período de vacinação, o período que era para mim me vacinar, eu acabei pegando a Covid, então eu não pude me vacinar. Eu não sabia quais seriam os protocolos necessários para poder fazer a viagem, o que eles iriam pedir para fazer essa viagem. Preferi ficar aguardando. Quando eu percebi que eu ia ter uma brecha ali com o certificado digital, com o certificado verde, de recuperação, como eu já tinha me recuperado da Covid durante 6 meses, eu teria esse certificado dizendo que eu poderia viajar, que eu poderia entrar em alguns países. Me certifiquei de tudo que eles iriam pedir para mim poder entrar na França, em Paris, e resolvi marcar a minha viagem para o começo de setembro. O que aconteceu? A empresa onde eu trabalhava, eu já havia conversado com a minha chefe, houve um problema, houve uma baixa de uma colega e a chefe pediu para mim, pelo amor de Deus, para eu poder cobrir essa baixa da minha colega. Só que eu disse para minha chefe, falei, chefe, só vou se eu conseguir transferir a minha viagem. Expliquei para ela a dimensão dessa viagem para mim, o valor dessa viagem para mim, e falei para ela, falei, olha, só vou se eu conseguir transferir essa viagem para uma data logo e de uma forma que eu não gaste, que eu não desembolse o valor a mais, valor que eu já havia gasto. E assim eu fiz. E para mim, assim, grande felicidade. Eu abri mão da primeira semana de setembro, de eu ir viajar nessa primeira semana, para conseguir viajar justamente na semana do aniversário meu de casamento. Ou seja, consegui ir para Paris, consegui o meu grande presente de 21 anos de casado em Paris, passando o meu aniversário de casamento com o meu marido em Paris. E por que eu tô gravando esse vídeo? Qual o motivo desse vídeo? Simplesmente falar para vocês que eu fui para Paris? Que eu realizei o meu sonho? Não. Esse vídeo é para falar para vocês, mesmo que tudo disser ao contrário, que você não vai conseguir realizar o teu grande sonho, o teu grande desejo, a sua grande meta, mesmo que a pessoa mais próxima de você fale que é impossível, não desista. Pode ter pedras, pode ter espinhos, pode ter dificuldades, mas você é capaz, você consegue, você pode. É só focar. Eu não foquei
Mas eu tive alguém do meu lado que sempre me puxou e disse: você vai conseguir. E você precisa dessas pessoas. E com certeza você tem essas pessoas do seu lado. E acredite, você vai conseguir. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo diferente. Um vídeo que eu simplesmente vim, liguei a câmera e abri o meu coração para vocês. Depois de muitos anos, o meu grande sonho se realizou. E eu quero dividir com vocês um pouquinho, algumas imagens que eu fiz. Nessa viagem eu não levei câmera, eu não levei estabilizador. Simplesmente foi eu, meu coração, meu grande sonho e alguns takes feitos pelo celular, porque eu realmente queria depois ver novamente e falar: não, eu estive em Paris. É verdade. Todas as minhas fotos foram feitas com celular porque eu quis aproveitar cada momento, cada segundo. E foi o que eu fiz. Hoje eu falo para vocês, não vai faltar oportunidade para vocês me acompanharem em uma nova viagem por Paris, porque eu ainda quero voltar nesse lugar. Esse vídeo que vocês vão ver agora é uma coisa muito caseira, muito espontânea, muito do meu coração. E eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o joinha, se inscrevam aqui no canal para ter vários outros vídeos que já estão por vir, tantas outras coisas. Assistam os que eu já deixei aqui. E, mais uma vez, não desista dos sonhos de vocês. Se eu conseguir realizar o meu grande sonho, o sonho da menina de 13 anos de idade, vocês também conseguem. Grande beijo e até o próximo vídeo. Mãe, fazendo um vídeo para mostrar para a senhora aonde eu tô. Eu lembro que uma vez a senhora falou que eu não ia conseguir nem sair do Paraná, quando eu falei para a senhora que um dia eu ia conhecer isso aqui. Gente, é enorme! Olha onde eu tô. Olha lá. Eu tô aqui! Ele realizou meu sonho, hein, amor? Eu? Nem sei nada. Cadê pra lá, hein? Vamos andando, homem, vamos andando. Vamos aproveitando, marido. Não tem escada pro rio, não. Nós estamos sendo enganados. Nós estamos sendo enganados. Negócio que tá a torre lá no fundo. Tá doido, vocês vão ver. Ninguém viu você aqui dentro do Louvre? Hein? Todo mundo querendo ver aquele quadrinho daquele tamanhozão, mostra pra eles o outro que tem aqui do outro lado e não consegue ver. Olha lá. Olha o tamanho daquele e ninguém quer ver. É maravilhoso demais. Oi. Conta aí, onde você vai me levar agora? Subi na torre.
viagem, amor? Gente, que linda!